Olá, gravidinhas! Esses dias eu fiz uma enquete pelo Story sobre quais eram os principais medos do parto. Então, as pacientes às vezes morrem de medo e elas chegam na consulta falando: doutora, eu tenho medo de tudo. Tenho medo do normal, tenho medo da cesárea. E aí eu perguntei quais são os principais medos que as pacientes têm do parto normal. Então, vamos lá. Então vamos lá elencar os principais. 1. Medo da dor. Então a maioria e quase todas as pacientes morrem de medo da dor do parto. E eu sempre falo para as pacientes, né? A dor do parto não é uma dor contínua, não é uma dor a todo tempo. Ela vem e vai, ela dura segundos, 40, 50 segundos. E às vezes as pacientes ficam 3, 4, 5 minutos sem sentir nada. Então, entre as contrações, as pacientes conseguem respirar, conseguem descansar. Agora, na hora que vem a contração, realmente dói. Realmente vem com uma cólica que vai principalmente de trás para frente ou só na região aqui do baixo ventre que a gente fala. Mas não é uma dor o tempo inteiro. E outra, a gente tem vários recursos de alívio de dor. Então, a gente tem desde métodos não farmacológicos, como a massagem, o banho quente, o próprio fato da mulher ficar se movimentando durante o trabalho de parto e não deitada na mesma posição ajuda também na percepção da dor. E a gente tem os métodos farmacológicos, que são as analgesias. E aí a gente tem a analgesia RAC, dependendo da fase que a paciente pedir essa analgesia, ou a peridural, que fica um catéter e o médico pode ficar replicando essa medicação. Então, não precisem ter medo, todo esse medo da dor, porque a gente tem coisas para aliviar a dor. E as pacientes que tomam analgesia sempre falam que a analgesia é vida. Elas dançam, elas maqueiam. Então, a dor é uma coisa muito relativa, vai de cada um, né? Um outro medo que as pacientes têm do parto que elas me mandaram aqui é o medo de entrar em trabalho de parto, ficar um tempão lá em trabalho de parto e de não conseguir depois e virar uma cesariana. Gente, qualquer parto normal pode virar cesariana a qualquer momento. Por quê? Porque a paciente pode não dilatar o suficiente, o bebê pode não descer, o batimento do bebê ele pode se alterar durante o trabalho de parto e a gente precisar tirar esse bebê o mais rápido possível e às vezes vai ser pela cesariana. Então a paciente ela tem que estar preparada para os dois partos, tanto para o normal quanto para a cesariana. E eu sempre falo isso para os pacientes, a gente sempre tem que se preparar para os dois. Porque não tem como prever, a gente não consegue, a gente não é Deus, a gente tem que entrar em trabalho de parto e aí ver como esse parto vai evoluir. Só que na vida da gente é assim, a gente nunca sabe o que vai realmente acontecer. A vida da gente é uma caixinha de surpresa e você vai deixar de fazer as coisas que você quer, que você acredita, que você acha ser melhor porque você tem medo de não dar certo. Então a gente não vai fazer nada na vida. Então tem que fazer, tem que tentar. A chance de dar certo é muito grande. 80 a 85% das mulheres conseguem ter parto normal. Apenas 10, 15% tem real indicação de cesariana. Então não tenham medo disso. Se não tentar, não vai saber se vai conseguir. Então tem que tentar. Uma terceira dúvida das pacientes com relação ao parto normal, os principais medos do parto, né? É a laceração na vagina, ou laceração, ou episiotomia, que é o PIC, né? Então tem muita gente que morre de medo disso. Bom, a episiotomia, ela não é feita mais de rotina, ou seja, antigamente a gente fazia episiotomia em todo mundo que era primeiro filho, porque a gente acreditava que a gente estava protegendo o períneo da paciente. Hoje, com os estudos baseados em evidência, a gente viu que não é toda paciente que precisa da episiotomia. E com a fisioterapia, né, com as sessões de Epinol, com esse trabalho das meninas com a parte pélvica, acabou que muitas pacientes realmente não precisam de episiotomia. E o bebê ele consegue nascer ali sem ter nenhuma laceração ou com uma laceração pequena, em que é possível fazer 1, 2, 3 pontinhos e a paciente fica bem. Agora, lógico que tem paciente que precisa de episiotomia. Por exemplo, quando eu tenho que fazer um parto instrumentado, quando eu tenho que passar um aparelho como um vácuo, extrator ou um fórceps, ou quando eu sinto que aquele períneo vai lacerar demais e pode ter laceração anal, e aí vai da experiência do obstetra que está fazendo esse parto.
E aí precisa ser feito, mas é muito raro quando a paciente faz esse preparo do períneo. Então, se você quer ter parto normal e tem medo dessa laceração, primeiro, faça o preparo com a fisioterapia. Segundo, não engorde muito na gravidez, porque se você tiver um bebê grande, a chance de lacerar é muito maior, tá? Existem coisas que já foram comprovadas que aumentam a laceração. Por exemplo, a posição da mulher durante o trabalho de parto. Então, conversar para ver quais são as melhores posições para ganhar o bebê. A água quente, então a água quente ajuda a diminuir, então fazer compressa morna ou a paciente ganhar na banheira, tudo isso acaba diminuindo a laceração. E outra, gente, se houver uma pequena laceração, a vagina ela cicatriza muito rápido. Lógico que a paciente tem que ter um cuidado, uma higienização, lembrar que ela tem os pontinhos ali, então não esfregar o papel na hora de limpar, né? Usar um gelinho que ajuda, um spray cicatrizante. Então a gente tem um cuidado para tratar essa laceração depois, para cuidar dela, mas geralmente é muito tranquilo e a paciente não sente dor para fazer xixi nem nada. Bom, um outro medo que vocês me mandaram é de fazer cocô na hora do período expulsivo. Então, na hora de fazer a força do bebê, e tem muita paciente que tem pânico de fazer cocô. Gente, que besteira, todo mundo faz cocô. Eu faço cocô, todo mundo faz cocô, faz parte da fisiologia da vida. E na hora que vocês vão fazer força, vocês não vão conseguir distinguir se a força, né, separar a força de cocô com a força de expulsão do bebê. Então é praticamente a mesma força. Então assim, não tem que ter esse medo. Durante o trabalho de parto, vocês vão ter muita vontade de fazer cocô. Vocês vão fazer. E isso vai fazendo com que a ampola retal fique limpa na hora do parto. Então é difícil a paciente evacuar muito. Se ela evacua muito pouquinho. A gente mesmo limpa. Então não tem problema nenhum, não tem que ter vergonha. Todo mundo faz cocô. E a natureza é fisiologia. E muitas pacientes não fazem, tá? Então larga de besteira disso. Tem muita gente que também morre de medo da anestesia. Então, se pensa em anestesia e não é só para o parto normal, para cesariana também, morre de medo. Gente, a anestesia quase hoje não dá mais nenhum efeito colateral, a agulha é muito fina, é praticamente da RAC, pelo menos, é praticamente o fio do nosso cabelo. Então, os anestesistas são muito precisos, eles vão ali no espaço certinho, né? Não interfere tanto na parte hemodinâmica da paciente, então não tem que ter medo da anestesia, não dói. O que vai doer? É só o bloqueio ali local. A peri já é uma agulha um pouco mais grossa, mas aí com a anestesia local a paciente também não sente, né? O que ela vai sentir? Uma pressão, vai sentir as pernas formigarem um pouquinho, então não tem por que ter medo da anestesia, o anestesista tá lá para qualquer intercorrência, então não deixem de fazer anestesia ou analgesia por medo. Um outro grande medo das pacientes com relação ao parto normal é do bebê sofrer. Então, o bebê entrar em sofrimento. Realmente, o parto normal ele acaba tendo mais chance disso acontecer do que numa cesariana. Porque o bebê ele tem que passar pelo canal do parto, a gente não sabe quanto tempo ele vai ficar ali. Então, ele tem que ser muito bem monitorizado. E hoje, a gente tem a cardiotocografia, o Wi-Fi. Nos hospitais tem. Quem não tem o Wi-Fi tem a ligada por fio numa máquina. Então, a gente consegue ver a vitalidade do bebê durante o trabalho de parto. Né? Mas essa Wi-Fi é legal porque coloca eletrodos na barriga e vai me fazendo um traçado da vitalidade do bebê, do coraçãozinho do bebê. E aí a gente consegue ver e diagnosticar qual que é a bradicardia, que é a diminuição da frequência cardíaca, né? E aí sim levar para uma cesariana ou tirar aquele bebê da maneira mais rápida, né? Então hoje o parto monitorizado, ele trouxe uma assistência melhor para esse bebê. Outra coisa é ver mecônio. Será que esse mecônio é só da idade gestacional que está avançada e o intestino do bebê está funcionando? Ou esse mecônio é um sinal de sofrimento? E aí é importante a monitorização desse bebê, porque é a monitorização que vai fazer com que a gente tome uma atitude antes que o bebê entre em sofrimento, tá bom? Então, se vocês têm medo disso, eu sei que esse medo existe. E o parto normal, ele é uma caixinha de surpresa, ele é imprevisível, mas a dica é a monitorização, né, mais frequente, naqueles casos de alto risco, fazer a monitorização contínua, que daí a gente consegue ver essa vitalidade do bebê melhor. Então, meninas, é isso. Eu espero ter respondido as principais dúvidas e medos de vocês que vocês me mandaram.
E não deixem de conversar com o obstetra de vocês, de verem como está o seu pré-natal, se realmente está saudável, o tamanho do bebê de vocês, a posição, para ver se vocês vão ter realmente a chance de tentar um parto normal, que 85% das pacientes têm e conseguem, tá? Então é isso, não tenham medo, o mais importante é fazer um pré-natal legal, é ter uma assistência legal, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir. E se tiver que ser cesárea, vai ser lindo do mesmo jeito, vai ser ótimo, e também não tem que ter medo da cesárea. Hoje a recuperação, ela é show, a gente faz analgésico, anti-inflamatório, então assim, não importa a via, importa o resultado, é como esse bebê vai vir ao mundo saudável e vocês bem. Ai, olha essa aqui, o máximo. Agora não tenho mais medo do parto, medo é do bebê acordar de madrugada e não dormir mais. Essa aqui é uma paciente que já passou pelo parto, viu? Vocês ficam tendo medo do parto, que vem depois, que dá medo.